Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos agora fazer questões de problemas do primeiro grau, envolvendo equações do primeiro grau, que a gente precisa montar as ideias, né? Questões FGV. Então, questão 1, FGV 2018. Vale ressaltar que problemas do primeiro grau é um assunto bem polêmico, que muita gente acha que quando a gente arma uma equação, complica mais as coisas. Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente arma uma equação, é uma maneira técnica, só que você não é obrigado a seguir essa maneira. Mas uma coisa que eu posso dizer e garantir, quando você aprende a armar os problemas com a equação, você desenvolve raciocínios e preparam para questões mais difíceis. Tá? Então é sempre bom ter ideia de equação. Por exemplo, essa questão 1 aqui. Não obrigatoriamente a pessoa faz se souber a equação só. Eu vou fazer por equação. Vamos lá. Para fazer a pintura de uma sala, um pintor cobrou R$ 480, referentes à mão de obra e o galão de tinta que será necessário. Sabe-se, entretanto, que o preço apenas da mão de obra é de R$ 220, a mais do que o preço do galão de tinta. O preço do galão de tinta é de... Então veja, qual é a bronca aí que está girando nessa questão? Preço. Eu não sei o preço de quê? O preço. Nem do galão, nem da mão de obra. Não sei, eu quero saber o do galão. Só que eu tenho uma relação entre eles. Qual é? Vamos lá, ler bem direitinho para interpretar. Apenas da mão de obra é de 220 a mais do que o do galão de tinta. Tu sabe quanto é o preço do galão de tinta? Não. X. E o preço da mão de obra? É 220 a mais do que X. Então é X mais 220. Pronto. Morreu a história. Você sabe o preço dos dois agora? Você vai arrumar uma equação. X, que é o preço do galão, mais X mais 220, que é o preço da mão de obra, dá o total do serviço, que é R$ 480. Aí agora é a equação. X mais 2x, X mais X, 2x. Esse 220 que está positivo passa para o outro lado da igualdade, né, o segundo membro negativo. Então fica 2x é igual a 480 menos 220, que dá 260. X é igual a 260, e esse 2 passa dividindo. Então x é igual a 130. Sempre se cuida na hora de responder. Volta para a pergunta de novo. Quem quer? O preço do galão. Realmente, ele quer o preço do galão de tinta. O galão de tinta, G, é X. Então, ele quer X, realmente. Ele podia ter te pedido o preço da mão de obra. Aí seria 130 mais 220. Se você não prestar atenção na pergunta, você acaba errando de bobeira. Então, a resposta é letra A, realmente. Bem direto. Professor, eu não fiz por equação, não. Eu peguei 480, tirei 220, deu 260. E depois eu dividi por 2. Você fez por equação. Só que você não usou o x. Que o x é uma maneira técnica de uniformizar esse raciocínio que a gente tem, que a gente faz sem ele. Mas é a mesma coisa no final das contas. Mas não é obrigado a fazer com x aí, não. Questão 2, FGV 2017. Fernando teve 3 filhos em 3 anos seguidos. Quando ele fez 39 anos, reparou que essa sua idade era igual à soma das idades dos seus 3 filhos. Nesse dia, o seu filho mais velho tinha... Então, vê, essa questão até foi alvo de polêmicas, porque fez, poxa, tem 3 filhos, eu vou chamar cada filho de A, B e C, tá? Aí eles têm 3 filhos em 3 anos seguidos. Eu quero a idade de cada um, ó. Idades. Eu não sei a idade do primeiro, eu chamo de X, X anos. Não é 3 anos seguidos? O outro, eu vou chamar de X mais 1, que ele vai ter 1 ano a mais. E o terceiro, de X mais 2, que ele vai ter 1 ano a mais do que esse anterior. Sempre somando 1. Não são 3 anos seguidos? Porque teve gente que falou, mas se a pessoa nasce em 3 anos seguidos, às vezes a pessoa não faz aniversário no mesmo dia, sei o quê, que um não pode ter a idade e o outro não pode ter. Esse tipo de questão, minha gente. Não adianta a gente ficar viajando com essas coisas, não. Senão você vai perder a questão. 3 anos seguidos, se um tem X anos, o outro tem X mais 1. E o outro tem X mais 2. É sequenciado. Professor, eu poderia ter chamado de X menos 1, X e X mais 1? Poderia, daria certo do mesmo jeito. Beleza? Então vamos lá, vamos armar a equação?
quando ele fez 39 anos, reparou que essa sua idade, ou seja, os 39 anos, era igual à soma das idades dos seus 3 filhos. Então, o que é que ele está dizendo? Que a idade dos seus 3 filhos, que é x mais 1 mais x mais 2, é igual a 39 anos. Aí a pergunta é, nesse dia o seu filho mais velho tinha, então ele quer a idade do filho mais velho. Para a gente saber a idade do filho mais velho, a gente tem que achar x. X mais x dá 3x. 1 mais 2 dá 3. Igual a 39. Deixa eu apagar aqui, isso é o meu. Igual a 39. 3x é igual a 39. Esse mais 3 passa a menos 3. Aí fica 36. X é igual a 36 dividido por 3. X é igual a 12. Você vai marcar 12 na letra A? Não, né? Você vai errar se você marcar, né? O que é que eu disse? Volta para a pergunta. Ele quer saber a idade do filho mais velho. O mais velho é x mais 2. É o mais velho. Então é 12 mais 2, que é igual a 14 anos. Se ele quisesse o do meio, era x mais 1. Aí ia dar 12 mais 1, ia dar 13. E o mais novo era x só, ia ser 12. Então a resposta aí é a letra C, 14 anos. Uma questão bem tranquila aí de problema do primeiro grau. Banca gosta muito desse tipo de problema. Questão 3, FGV 2017. Um casal tem um filho. No aniversário do filho, a mãe disse ao pai: eu sou 5 anos mais nova do que você, e sua idade é o triplo da idade do nosso filho mais um. Sabe-se que nesse dia, a mãe tinha 32 anos. Quando o filho nasceu, a mãe tinha... Então, vamos com calma. Tá falando aí de idade nesse dia. Nesse dia, qual era as idades? Vamos lá. Idades. Está se falando em idade da mãe, do pai e do filho. Pai, mãe e filho. Vamos lá. A mãe tinha 32 anos. Tá dizendo aqui, né? A mãe tinha 32 anos. E a mãe disse ao pai: eu sou 5 anos mais nova do que você. A mãe disse ao pai. Beleza, então, ó, se ela é 5 anos mais nova do que o pai, então o pai tem quanto? 27, né? 27 não. 37, né? Não é isso? Porque a mãe disse ao pai que é 5 anos mais nova do que o pai. Então significa que o pai tem 5 anos a mais, né? É 32 mais 5, não é isso? Entenderam? 32 mais 5. Então o pai tem 37. Então a mãe tem 32 e o pai tem 37 anos. Beleza. Aí veja agora a equação que a gente vai armar. E sua idade é o triplo da idade do nosso filho mais um. A idade do pai é o quê? 37 é a idade do pai. É igual ao triplo da idade do filho. Eu vou chamar a idade do filho de F ou de X. Tanto faz de X. Então o triplo é 3 vezes a idade do filho. 3 vezes X. Mais 1. Observe que tem vírgula aqui, ó. Olha a vírgula aqui, ó. Se fosse o triplo da idade do filho, sua idade é o triplo da idade do filho mais 1. Se fosse sem vírgula, ia ser assim, ó. 3 vezes x mais 1. Uma vírgula muda tudo. Como ele deu a paradinha, ó, o triplo da idade do filho. Parou a vírgula. 3x mais 1. Então, se liga nessa vírgula. Então, ó, como é que faz essa equação? Por conveniência, eu vou botar ela assim, ó. Eu acho mais legal assim. 3x mais 1 igual a 37. Vai ficar a letrinha do lado esquerdo. Vai ficar 3x, a incógnita, né? 37 menos 1 dá 36. X é igual a 36 e esse 3 vai passar aqui para o outro lado dividindo. 36 dividido por 3 dá 12. Aí qual foi a pergunta que ele fez? A gente achou X, a idade do filho. Então a idade do filho deu 12 anos. O que é que ele perguntou? Quando o filho nasceu, a mãe tinha quando o filho nasceu. Então, quando o filho nasceu, o filho tem 12 anos hoje. Quando ele nasceu,
Então, é há 12 anos. É quando ele tinha 0 anos. Então, a idade da mãe hoje, menos 12. 32 menos 12 dá 20 anos. Então, a idade da mãe quando o filho nasceu. Quando o filho nasceu. Então, seria a letra B de bola. Então, essas questões exigem interpretação, né? Calma, ler. Porque uma coisa é a pessoa montando e você assistindo, outra coisa é você montando, né? Como eu sempre digo. Então, necessita de uma prática, com certeza. Você precisa praticar para você ter a segurança. Como eu sempre digo, né? Entendeu? Entendi. Mas entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Questão 4, FGV 2015. Em uma turma do ensino fundamental, havia 3 meninos para cada 5 meninas. 2 meninos dessa turma saíram da escola e em seus lugares entraram 2 meninas, na mesma turma em que eles estudavam. Agora nessa turma, há um menino para cada 2 meninas. O número de estudantes nessa turma é... Então, vê, essa questão eu vou fazer ela de diversas maneiras. Vou fazer ela por equação, mas vou mostrar a vocês que tem uma maneira bem mais rápida. Vou mostrar a maneira mais trabalhosa, a equação. A maioria das pessoas fazem assim. Ó. A turma tinha o quê? Meninos e meninas. Então, eu vou chamar meninos de homens. Homens sobre mulheres. Homens sobre mulheres. A relação entre homens e mulheres é 3 meninos para cada 5 meninas. Então, é de 3 para 5. Primeira relação. Depois, o que acontece? 2 meninos dessa turma saíram da escola. Então, homens vai ser homens menos 2, porque vai sair 2. E em seus lugares entraram 2 meninas. Então, vai entrar 2 meninas. Então, não vai ter mais M mulheres. Vai ter M mais 2, porque vai entrar 2. Com isso, a razão vai ficar o quê? 2 meninas... vai ficar um menino para cada 2 meninas. Né? Então, vai ficar 1 para 2. Ó. Então, menino em cima, homem em cima, menino embaixo. Onde é que está dizendo isso, professor? Aqui, ó. 3 meninos para cada 5 meninas. 3 para 5. E aqui depois, ó, um menino para cada 2 meninas. Ele quer saber o número de estudantes nessa turma, o total, homens e mulheres. O que é que a maioria do pessoal faz? Faz sistema. Faz assim, ó, multiplica cruzado e multiplica cruzado. Vamos fazer o tradicional. Né? Assim, sistema. Primeira relação vai ficar 5 vezes H é igual a 3 vezes M. Vou deixar guardado aqui, ver se eu evito de trabalhar com frações. A segunda relação, vou fazer aqui. O 2 vai multiplicar com H, vai ficar 2H. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes M, M. E 1 vezes 2, 2. Eu estou multiplicando aqui cruzado, tá? O 2 multiplica com H menos 2 e o 1 com M mais 2. Beleza? Então vai ficar 2H. M vai passar menos M. Né? 2 mais 4. Esse menos 4 passa mais 4. Aí veja, vou trabalhar com fração, vê que trabalho. Vai ficar H é igual a 3M sobre 5, né? Vou deixar guardadinho aqui, ó. Que esse 5 passa dividindo, né? Aí vamos fazer a conta agora. Vai ficar 2 vezes H. Quem é H? 3M sobre 5 menos M. 2 mais 4 dá 6. Moral da história, vê a conta. Vou vir para aqui para cima. Vai ficar 2 vezes 3M dá 6M sobre 5 menos M igual a 6. Vai ficar sobre 1 aqui, sobre 1 aqui. Vamos tirar o MMC, né? Já que são equação com fração, denominador diferente. O MMC de 5 em 1 é 5. Como é que faz aquele procedimento? 5 dividido pelo de baixo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 6, 6M. 5 dividido por 1 dá 5, vezes M, 5M. 5 dividido por 1, 5, vezes 6, 30. Corta, corta. 6M menos 5M dá M.
M dá igual a 30. M. Então a quantidade de mulheres é 30. Quantidade de homens. Homens é 3M sobre 5. 3 vezes M. M é 30, que eu achei. Sobre 5. 3 vezes 30, 90. 90 dividido por 5, 18. Achamos a quantidade de homens. Ele quer o número de estudantes nessa turma, né? Não mudou o número de estudantes nessa turma. Como é que você vai saber, professor? Antes de sair as meninas e os meninos ou depois? Não importa, porque saiu 2 meninos e entrou 2 meninas, então não mudou a quantidade. Então a quantidade de antes e a depois vai ser a mesma, nessa questão exclusivamente. Então o total de estudantes é quanto? Vou botar até de outra cor para destacar aqui. Vermelho. O total de estudantes é 30 mais 18, dá 48. 48. Aí você fala, professor, a equação deu certo, letra E. Não é isso? Só que tem um porém, eu faço essa questão muito mais rápido, porque ele não queria a quantidade de homem e de mulher. Eu não preciso fazer essa questão achando a quantidade de homem e quantidade de mulher. É só eu fazer por partes proporcionais, como eu já fiz uma vez para vocês, uma questão na nossa aula de grandezas proporcionais, razão e proporção. A quantidade de homens aqui, no início, é proporcional a 8. 8x, porque é 3 partes de homens e 5 de mulheres. E depois a quantidade é proporcional a 1 e a 2. 1 mais 2, 3. 3x, juntando 1 com 2 no caso. Uma parte de homem e 2 partes de mulheres. Beleza? Moral da história. O que é que isso significa? Que a quantidade x pessoas, vamos dizer que o total de pessoas seja n. Esse número n é um número que divide tanto por 8 quanto por 3. Ele tem que dividir pelos dois. Por quê, Neto? Porque no início é proporcional a dividir por 8 partes. E depois, no final, divide por 3 partes, que é o total. Porque está focando no total. Aí, por que você faz só analisando as alternativas? Porque você não... as quantidades, quando fala de quantidade de pessoas, de animais, não existe quantidade repartida. Não existe 2 homens e meio, 2 mulheres e meia. É um número exato. Então, por exemplo, analisando a alternativa. 30 divide por 8? Não, então não poderia ser 30 o total. Já elimina. 36 dividido por 8? Não, não divide, então já elimina. 42 divide por 8? Não, não divide, já elimina. 45 divide por 8? Não divide, então elimina. Oxe, mas 45 divide por 3, 42 também, 36 também. Tem que dividir pelos dois. O único número que divide por 8 e por 3 ao mesmo tempo é o 48. Por isso que a resposta é 48. 48 divide por 8, que dá 6. E 48 divide por 3, que dá 16. Resto 0 e resto 0. Professor, só isso a questão? Se você tiver esse manejo, você consegue fazer rápido a questão com essa técnica. Então faz diferença. Quando tiver essa questão, você pode fazer essa técnica que dá certo. Quando ele pede o total. E cai bastante questão assim de razão e proporção em concursos. Tá? Mas você vai ficar sempre torcendo para isso? Não. Vai torcer, mas sempre vai cair assim? Não. Por isso que é importante você saber outras maneiras. Por isso que eu sempre digo, aprenda. Né? Saiba fazer a primeira maneira também, porque se você precisar, né? Beleza? Questão 5, FGV 2015. Certa calculadora possui a tecla K com a seguinte função. Para cada número que está no visor da calculadora, a tecla K multiplica esse número por 2 e subtrai 1 do resultado. Por exemplo, se o número 5 está no visor e a tecla K é apertada, o visor passa a apresentar o número 9. O número n está no visor dessa calculadora. A tecla K é apertada 2 vezes seguidas e o resultado obtido foi 777. A soma dos algarismos de n é... Então, muita gente acha complicada essa questão para armar, mas preste atenção, eu vou fazer... Eu não vou nem fazer, eu vou fazer por equação, mas usando o que chamamos de princípio da reversão. Voltando, fica melhor do aluno entender. Veja, tem uma tecla K, tá? Com a seguinte função. Para cada número que está no visor da calculadora, quando você aperta K,
ela dobra o número, você multiplica esse número por 2 e depois ela tira uma unidade, sempre que você apertar K. Você apertou 5, dobra 10 e tira 1, fica 9. Então, no exemplo aqui, tinha um número N. Tem um número N. Eu quero descobrir. Por que não dá para você substituir na alternativa? Porque na alternativa não tem o valor do número N, tem a soma dos algarismos dele. Por isso que torna difícil. Então, o que é que vai acontecer com N? Você vai apertar K 2 vezes. Então, vamos lá. Você vai apertar... o número N está no visor dessa calculadora. A tecla K é apertada 2 vezes. Então, o que é que vai acontecer? Apertar 2 vezes. Apertou K, primeira vez. Vai dobrar o número, multiplicou por 2. Aí vai vir um resultado. Pá. Depois você vai e vai tirar 1, subtrair 1. Aí vai dar um resultado. Pá. Isso é a primeira vez que você aperta K. Aí você vai dar esse número e vai apertar K de novo. Vai dobrar o número de novo. Pá, vai dar um número aqui. E depois você vai tirar 1, menos 1. Então aqui vai dar um número final. Isso é o procedimento quando aperta K 2 vezes. E qual foi o número que deu? 777. Ele quer saber no início quem era esse N. Só é você voltar ao princípio da reversão. Você volta, que nem a equação faz, com as operações inversas. Esse é o princípio da equação. Por exemplo, 777. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. Você vai somar 1. 777 mais 1 vai dar 778. Multiplicar por 2. Você faz a operação inversa. Divide por 2. Então, 778 dividido por 2 dá quanto? 350... Não, vou fazer 780. 780 dividido por 2 dá quanto? 350... 390. Eu tiro 1, fica 389. Aí fica 389. Beleza? Deu certo? 38 com 38 dá quanto? 68... 769. Deixa eu conferir aqui que eu estou mal de conta de cabeça. 389 mais 389 dá 778. Dá? Dá. Aí tá bom. Tá certo. E o princípio da reversão, você agora vai fazer o quê? Menos 1 de novo. Vai somar 1. Operação inversa. Aí vai ficar o quê? 389 mais 1 vai dar 390. E agora, por fim, dividir por 2, você vai e multiplica por 2, você vai voltar dividindo por 2. 390 dividido por 2 dá 150, 195. Moral da história, o número N é 195. Só que ele não queria um número N, ele queria a soma dos algarismos de N. Então, quem é a soma dos algarismos de N? 1 mais 9 mais 5. 1 mais 9, 10. 10 com 5, 15. 15. Resposta, letra E. Professor, se eu fizesse por equação, ia ser como? Se você fizesse por equação, ia ser o quê? O número N, por equação, tá? A segunda maneira seria 2 vezes N, porque você dobra o número N, né? Beleza? Aí você apertou K, dobra. Depois subtrai 1. 2N menos 1. Aí esse é o resultado da primeira apertada de K. Então, estou guardando, vou deixar ele aqui entre parênteses, que é a primeira apertada. Mas não vai apertar K novamente? Vou. Aí você vai dobrar o resultado. Quem é o resultado? É isso que está em parênteses. Multiplicar por 2 e tirar 1 desse resultado. Isso tudinho vai dar igual a quanto? 7, 7, 7. Pronto, isso é a equação que você ia armar. Ia dar a mesma coisa. 2 vezes 2N dá 4N. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 1 igual a 7, 7, 7. Aí ia ficar 4N. Menos 3 ia passar para o outro lado como mais 3. Ia ficar 780. N é igual a 780 dividido por 4. Aí ia dar os 195 que a gente tem falado aí.
195 vezes 4 dá 780. Então poderia fazer assim, mas muita gente acha complicado armar. As duas para mim são tranquilas. Agora o princípio da reversão é rapidinho. Só que o que a gente fez aí primeiramente é o resultado da equação, só que de uma maneira sem muita técnica, né? Beleza? Questão 6, FGV 2018. Em uma urna há 100 fichas, sendo 28% amarelas e as demais azuis. Retiram-se N fichas azuis da urna, de modo que as fichas amarelas passam a representar 70% das fichas da urna. Nenhuma ficha amarela foi retirada. O valor de N é... Vou apresentar essa questão de duas maneiras. Vê. Maneira 1. Vou desenhar. E vocês vão ver qual a maneira que vocês se adequam mais. Eu já fiz uma questão dessa na aula de razão e proporção também. Esses assuntos meio que se encontram para vocês verem, né? Maneira 1. Então, vamos lá. Vou desenhar o início e vou desenhar o final. Essa é a maneira 1. O início fala o quê? De fichas amarelas e de fichas azuis. Beleza. Qual o total de fichas? 100 fichas. No início são quantas amarelas? 28% amarelo. Então 28% de 100 é 28 fichas. Se são 28 amarelas, significa que quantas são azuis? 62. 72, aliás, desculpa. 72. 100 menos 28 dá 72. Vamos retirar fichas azuis. Eu não sei quanto vai ficar. Vai ficar aqui uma interrogação. Não sei quantas fichas azuis vão ficar. De modo que as amarelas passam a representar 70% das fichas da urna. Nenhuma ficha amarela foi retirada. Então, na segunda situação, a amarela continua como estava. Então, o início é isso. O final é isso. O amarelo não mudou. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Aí eu faço uma regra de 3. Vamos lá. As amarelas vão representar quanto aqui, ó? De modo que as fichas amarelas no final passam a representar quanto? 70% das fichas da urna. Então, ó, essas 28 fichas representarão 70%. Não é isso? Aí eu quero saber a interrogação ali logo para achar. Eu quero saber essa interrogação que eu vou chamar de X, que são as azuis, vão representar o quê? O restante, que é 30%. Se 70% é amarela, então os azuis vão representar o restante para completar 100%, que é 30%. Beleza? Então vamos lá fazer a conta. Vou fazer a conta aqui. 70x é igual a 28 vezes 3 vezes 30. Você pode cortar aqui um zero, corta um zero. Não é isso? Então vai ficar 7x, 28 com 7. Eu posso cortar, ó. Dividir por 7. 7 por 7 dá 1 e 28 por 7 dá 4. X é igual a 4 vezes 3 dá 12. Professor, eu sou obrigado a fazer esse cancelamento? Não, pode fazer a conta que dá certo também. O X ia dar 12. Moral da história. Aqui vai ficar 12 fichas azuis. Aí você volta para a pergunta. Foram retiradas retiram-se N fichas azuis da urna. Ele quer saber o valor de N. Quantas fichas foram retiradas, minha gente? Tem 72 fichas. Foi parar em 12. N é o quê? É 72 menos 12. É igual a 60. Se você pegar esse raciocínio aqui, ó, de focar nesses desenhozinhos, você faz a maioria dessas questões que muita gente se complica. Eu gosto muito dessa maneira. A maneira 2 vai ser até mais rápido aqui também. São duas maneiras boas, mas eu gosto muito do desenho. Como é a maneira 2? A maneira 2 é assim, ó. Tem 100 fichas na urna. Beleza. Das quais 28 são amarelas
e 72 são azuis. Aí essa questão fala que vai ser retirado N fichas da urna. Então, quando for retirado N fichas da urna, não vai ser 100, vai ser 100 menos N. Vão tirar essas N fichas, que eu não sei quanto é que é. 100 menos N, né? E aqui vai ser 72 menos N, que vai tirar das azuis, né? Não vai tirar das amarelas. Mas o segredo da questão é o quê? É focar em quem não varia. Quem é que não varia? As amarelas. O que não varia continua 28. E a questão te falou que as amarelas representam 70% da urna. Então, ó, a quantidade de amarela, que é 28, é igual a 70% do total. Esse é o raciocínio. Então, 28, que é as amarelas, é 70% do total. 70% é 70 sobre 100, vezes o total. Quem é o total? Não é 100 mais. Aí é quem mora a pegadinha. É 100 menos N. Que o total não tirou N. Aí tu corta aqui 0 com 0. Multiplica cruzado. Aqui é a mesma coisa que ter 1 aqui embaixo. Então, 28 vezes 10 dá 280. Esse 7 eu multiplico com 100, vai ficar 700. E o 7 com menos N, vai ficar menos 7N. Aí eu vou passar menos 7N para o outro lado, fica 7N. E 700 eu passo 280 subtraindo. 700 menos 280 dá 420. N vai ficar 420 dividido por 7. Quanto é 420 dividido por 7? 60. Já deu direto a resposta. Letra B de bola. E a outra você teve um trabalho a mais. As duas para mim são satisfatórias, mas eu acho a primeira mais fácil de entender e menos chance de errar. Enfim, é de cada um para cada um. Mas anota essas duas ideias que são muito boas. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.